Fala galera, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Charlie Borba e nesse vídeo nós vamos contar algumas curiosidades de um dos filmes mais queridos dos anos 80. Quem é o pior? Jonah! Quem é o mais lindo? Jonah! Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? Então galera, vocês querem saber tudo sobre o Último Dragão? Continuem comigo depois da vinheta. Pois bem galera, esse filme ele foi lançado pela Motown Pictures, que era um braço de cinemas da Motown Records, que eles sempre faziam filmes, documentários e até mesmo shows gravados para divulgar seus artistas, divulgar as canções da Motown. E curiosamente, esse é o último filme com o selo Motown Pictures. Logo depois, ele trocou o seu nome para Cadillac Pictures. Pois bem, O Último Dragão ele conta a história de Leroy Green, também conhecido como Bruce Leroy. Ele é um jovem que ele é um aprendiz de artes marciais e ele vai em busca de concluir seu treinamento. E para isso, ele está indo em busca do Último Dragão, algo que vai torná-lo ele o grande mestre. Porém, no caminho, ele encontra um empresário picareta e também o seu maior oponente, Shonuff, o Shogun do Harlem. Então, para começar, a clássica cena de abertura onde Leroy corta uma flecha com as mãos, essa cena ela foi gravada realmente, ela não tem efeito especial naquela cena, ele realmente quebrou a flecha com as mãos, porém foram mais de 2 horas gravando para ter o take perfeito dele conseguindo quebrar a flecha. Foi um feito em tanto pro cinema, não foi? Agora falando um pouquinho sobre o protagonista. Wesley Snipes, o Blade dos cinemas, ele lutou muito pelo papel, tanto ele quanto Lawrence Fishburne, que é o nosso querido Morpheus. Ambos ainda não tinham tido uma grande oportunidade nos cinemas. Wesley Snipes, por exemplo, só foi estrear nos cinemas 1 ano depois. E já Fishburne, ele já tinha feito algumas participações, mas nada de muito relevante. Porém, no mesmo ano de 85, ele conseguiu seu primeiro papel de importância no filme A Cor Púrpura, que foi ganhador até de Oscar. Pois bem galera, e além dos dois, Mario Van Peebles, que era um cara bem querido nos anos 80, e também Denzel Washington chegaram a fazer testes para o papel de Leroy Green, sendo que Washington chegou a fazer também testes para o papel de Shonuff. Isso mesmo, imagine Shonuff no cinema sendo interpretado por Denzel Washington. Será que seria a mesma coisa? E apesar de tantos atores terem ido atrás do papel, a Motown Pictures, eles não queriam ninguém do mainstream, eles não queriam ninguém famoso, eles queriam alguém iniciante. Claro que o Wesley Snipes nesse contexto seria uma produção interessante, porém o ator Ty Mack, ele foi escolhido por ele ser um artista marcial. Ele já era conhecido por ser um artista marcial, porém ele nunca tinha atuado nos cinemas. E o que fez com que algumas falas de Leroy e alguns contextos tenham sido modificados justamente porque o ator não conseguia decorar as falas. Ele tinha que constantemente ser corrigido, as cenas tinham muitas gravações, elas tinham muitas regravações mesmo, porque realmente o Ty Mack não sabia atuar em hipótese nenhuma, mas mesmo assim optaram por ele ser um artista marcial. Agora essa talvez vai surpreender algumas pessoas. Julius Carry, o grande Shonuff, um dos vilões mais badass dos anos 80, bem, o ator nunca soube artes marciais, nem mesmo antes, nem mesmo durante e nem mesmo após a produção do filme. Ele realmente não aprendeu nada de artes marciais. Tudo que o Shonuff fazia no filme eram coisas que ele copiava de filmes de Kung Fu, principalmente nos anos 70. Então ele copiava os trejeitos do filme, fazia os gestos e acabava impressionando muita gente. E ele era tão convincente, que só foi usado dublês em alguns takes da última luta. Ele gravou praticamente toda a última luta sozinho. Só alguns takes que precisavam de acrobacias ou de manobras um pouco mais elaboradas em que o dublê entrou em ação. Então assim, o cara não sabia lutar e mesmo assim ele conseguiu ser um dos mais badass dos anos 80. E até hoje ele é com certeza um dos caras, ele consegue ser ainda mais lembrado que o próprio Leroy Green. Quem nunca lembrou da frase? Quem é o mestre? Quem é o mestre? E outra coisa, galera, por pressão do estúdio que queria demais cortar gastos, o diretor Michael Schultz e o roteirista Louis Venosta
eles precisaram reescrever o roteiro em menos de um dia. Eles tiveram menos de um dia para reescrever o roteiro todo, para que os custos forem cortados. Eles queriam cortar cerca de 2 milhões dos custos do filme, e foi uma pressão gigantesca. E devido a essa pressão, eles nesse extremo de ter que reescrever, o diretor Michael Schultz, ele acabou deletando sem querer 40 páginas de roteiro. E Luis Vernosta teve desesperadamente escrever em horas 40 páginas perdidas. Isso sim, né, foi um trabalhão, né? Imagine você ter que reescrever um roteiro todo em menos de um dia e ainda perder 40 páginas durante o processo. E por último, mas não menos importante, O Último Dragão ele foi considerado um sucesso de bilheteria, tendo um orçamento de menos de 10 milhões de dólares e tendo rendido mais de 33 milhões, ou seja, 3 vezes o seu orçamento, o que foi um sucesso considerado grande, principalmente para uma produtora como a Motown Pictures. Porém, na crítica já não foi a mesma coisa. O filme chegou a variar em notas de 1 a 2, de 5, de vários críticos. Ele realmente foi muito massacrado pela crítica, principalmente pelo roteiro confuso, excesso de músicas no filme, porque o filme, na verdade, ele, se você for parar pra ver, ele foi um grande videoclipe. E aí, isso os críticos detestaram no filme. Porém, a memória afetiva do filme, ele chegou a tal ponto que hoje o filme ele chegou até a ter um aumento na sua nota entre os críticos, principalmente depois do Rotten. O Rotten, depois que ele se tornou muito mais popular, hoje a nota dele chega a 58%. E do público chega a 86%. Para vocês verem como a memória afetiva pode afetar a gente. E isso fez com que a nota do filme aumentasse tanto que foi uma coisa totalmente diferente de como foi o lançamento dele. Estima-se que se no Rotten o filme tivesse com a nota que ele teve originalmente, a nota dele não passaria de 25% de aprovação. Pois bem, galera, esse aqui foi algumas curiosidades sobre esse grande filme dos anos 80 que marca a memória e os corações de muita gente, tanto que este filme ele passou tanto na Globo quanto no SBT. E a memória desse filme, principalmente desse grande vilão, ela é tão forte que o filme por muito tempo foi conhecido como o filme do Quem é o Mestre, para vocês verem como é. E se vocês quiserem continuar acompanhando mais curiosidades sobre filmes, os cortes do Nerd Fusão, lives de sábado de Cobra Kai, se vocês querem acompanhar tudo isso, se inscrevam no canal. Vídeos durante toda a semana e domingo sempre um vídeo especial, especialmente para você. Tá bom, galera? Fui!